Olá, o meu nome é Michele, não sei se vocês se lembram, eu sou a coordenadora pedagógica aqui no Somar e fiz a abertura aqui dos nossos casos inspiradores. E aí, vocês gostaram? Pois é, hoje eu vim apresentar a minha história inspiradora, o que me trouxe, o que enriqueceu o meu caminhar aqui dentro da Somar. Vocês querem ouvir? Então, a minha história inspiradora aconteceu há 3 anos atrás, logo que eu iniciei aqui no Somar. Eu recebi uma turminha com diferentes idades e eu tinha uma menina de 14 anos, uma moça, de 14 anos, que achava que não tinha condições de aprender a ler e escrever o próprio nome. Acreditam? Pois é, nem eu mesma acreditava que eu poderia receber um caso como esse. E aí eu pedi para ela confiar em mim e acreditar nela mesmo e que a gente iria juntos resolver esse caso. E aí o que eu fiz? Eu estava dando aula para ela normalmente e depois da aula eu ficava somente com ela fazendo algumas atividades, trabalhando a questão de comunicação. Inicialmente, o meu trabalho, eu fiz uma sondagem com ela para entender qual realmente seria a necessidade, para ela. E aí foi identificado a questão de leitura e escrita, que era a maior dificuldade. E aí eu fiz a proposta de trabalhar a questão sonora, de ela reconhecer os sons das letras, depois das sílabas e depois das palavras. Então, esse processo foi um processo que foi aos poucos, Ela foi reconhecendo, ela foi se entregando nas atividades e assim eu fui avançando com ela. Ela estava com muita vontade de aprender, ela estava aberta realmente aos desafios e isso facilitou muito. E acreditam que em 6 meses ela conseguiu trazer resultados, ela trouxe uma confiança dentro dela, que ela começou a se comunicar, se abrir com outras pessoas e ela era muito tímida. E isso foi assim, em 6 meses deu para perceber esse desenvolvimento nela e trouxe para outras crianças um exemplo. Incentivou outras crianças a fazer o mesmo, a confiar nelas mesmas. Então, isso para mim foi inspirador, foi o meu primeiro caso, eu tive outros aqui, mas foi um dos casos que me trouxe esse amor cada vez mais pela educação e pela alfabetização, que é algo que eu acredito e amo muito. Então, o que vocês acharam desse caso? E de todos os casos que vocês ouviram aqui? Eu posso dizer para vocês, por experiência, que cada um de nós tem um ponto a trabalhar e deixar uma sementinha na vida das pessoas. É como diz uma frase que eu gosto muito, que é do livro do Pequeno Príncipe, que eu vou ler aqui para vocês. Escuta só. Aqueles que passam por nós não vão sós. Não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Então, essa frase diz o quanto somos importantes na vida das pessoas. Às vezes não percebemos isso. Uma pequena sementinha, um pequeno acreditar faz toda a diferença. Então, o que eu deixo aqui para vocês é uma palavra-chave: acreditar. Acredite em você, acredite no outro, porque é isso que vai enriquecer o caminho de todos nós e daqueles que mais precisam. Vamos somar. Beijos!